Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Bloco número 1639 de uma série de 2813. Estamos aí, mais um exercício. Vamos matar esta parte 1 finalmente. Estava na hora. Vamos fazer 3 hoje, hein? Fazer 3 neste bloco. Começar com 0117. Lá da Fundação Getúlio Vargas, uma das nossas instituições preferidas, que tem ou literais, só letrinha, ou quando tem numerinho, os caras derrubam a gente. Os caras contam a seguinte história. Um restaurante francês oferece um prato sofisticado ao preço de R$ por unidade. Então, o P, bem criativo, é o preço. E ele chama de X a quantidade vendida por mês, mensal. Quantidade mensal. E daí ele diz que há uma relação entre os dois, dada pela formuleta P igual a menos 0,4x mais 200. Então, P e X relacionam-se assim. E o cara disse que K1 e K2 são um número de pratos vendidos mensalmente, para os quais a receita é de 21 mil. Então, eu vendi lá K1 e K2. Isso me deu uma receita de 21 mil cruzeiros. A pergunta da banca é: quem é K1 mais K2? Então, e agora? Como faz? Então, bem devagar, bem devagar. Primeira grande sacada está aqui. O preço é menos 0,4x mais 200. Lembrando que P é o preço, está aqui, e X é a quantidade, está aqui. Certo? Sim, sim. Uma outra coisa boa que você tem que lembrar é: eu vendi X pratos, custando cada um não sei quanto, isso aqui me deu 21 mil. Ah, é verdade, porque eu vendi. Nesse caso, X para nós será K1 mais K2, certo? K1 mais K2, que é o que nos importa. Mas eu não sei quanto vale X. Mas eu sei que a quantidade de pratos vezes o preço unitário me deu 21 mil num certo período aí. Olha que bonitinho. Aqui em cima, nós definimos P como sendo isso daqui tudo. E embaixo é X vezes P. Então é só a gente reescrever isso. X, que é X mesmo, vezes o P, que é essa definição de cima, que a banca nos deu. 0,4x mais 200. Tudo isso tem que ser 21 mil. Certo? Sim. O que você vem aqui, faz o distribui, como deveria fazer. Ficamos com menos 0,4x quadrado mais 200x igual a 21 mil. Certo? Sim, sim. Põe 21 mil aqui para dentro, menos 0,4x quadrado mais 200x menos 21 mil igual a zero. Primeira coisa que o senhor tem que notar daqui, parabólica com o A negativo, portanto, você pode ter certeza que vai ser algo com a boca para baixo, certeza que a concavidade vai ser assim, encostando lá no ponto menos 21 mil, lembra? Porque todo termo independente é onde a curva corta o eixo Y, né? Cara, faz por Bhaskara. Cara, vai dar um trabalho insuportável, porque olha os números que tem aqui. Menos 0,4, 200 e menos 21 mil. Então o que você faz? Tenta se livrar dessa decimal aqui. Divide todo mundo por 0,4. Isso aqui vai ficar com menos x quadrado mais 200 por 0,4. Se fosse 200 por 4, daria 5. Como é 200 por 0,4? 500. 21 mil por 4, vamos lá. 21 mil por 4. 5 vezes 4, 20, 10. 2, 0, 0, 0. 5 e 200. Certo? Como é 0,4, fica 52 mil. É isso? Sim, 21 mil. Fiz 4, 20 para 1, 21, 10 sobre 2. Isso! Exatamente isso.
Tô dormindo, é? Desculpa, eu sei que tinha uma coisa errada. 2, 4, 8 para 10, 2. Agora sim. 52, 500. Agora sim. A frase é: quais são os dois únicos números na Terra cuja soma dá 500 e o produto dá 52 e 500? Não interessa. Porque olha o que eu falei, quais são os dois únicos números na Terra cuja soma. A banca que é a soma? Está aqui direto. K1 mais K2. De novo, bem devagar. Vamos fazer direito, né? Tá tudo borrado. É que esse canto do quadro eu limpei agora há pouco no intervalo e daí agora ele está mais liso do que já estava. Então vamos lá, devagar. A banca nos deu uma função que relaciona o preço e a quantidade de pratos franceses vendidos no restaurante. P é o preço, X é a quantidade. A função que relaciona os dois é menos 0,4x mais 200, ok? Ok. A banca nos diz também que eu vendi em um determinado tempo lá, certo número de pratos, que me deu uma receita de 21 mil. Ok? Ok. Ou seja, se eu multiplicar a quantidade de pratos que eu vendi pelo preço unitário, me dá 21 mil, tá? Quantidade de pratos pelo preço unitário. Só que no lugar do P, eu posso usar a fórmula do próprio P. Tá aqui, ó. Menos 0,4x mais 200. Quando eu faço isso, eu forço a ter uma equação de segundo grau. E geralmente com a boca para baixo. Por quê? Eu vou ter um valor aqui onde vai ter lucro zero. Aqui vai ter lucro menos 21 mil, mas em compensação, ó, aqui vai ter lucro máximo. Ou nesse caso, o preço máximo, né? Já que P é função de X, P é função de X. Então aqui vai ser o preço máximo. Qual o preço máximo que eu poderia vender? Entendeu? Por isso que geralmente essas coisas são parabólicas com a boca para baixo. Ou seja, qual é a altura máxima atingida por um projétil? Projétil não vem lá do céu, bate na terra e volta. Ele parte do zero, vai até uma altura máxima e cai de novo. Então, geralmente essas equações são com a boca para baixo, ou seja, o coeficiente de A é negativo. Achamos uma equação, está aqui, ó, essa equação biruta que está aqui. Ó. O problema são os coeficientes dela. Menos 0,4, 221 mil. O cara não tem o que fazer. Claro que tem que fazer. Divide todo mundo por 0,4. 0,4 por 0,4, 1. 200 por 0,4, 500. 21 mil por 0,4, 52 e 500. Ah, eu preciso usar Bhaskara. Não, filho, não precisa não, porque a banca quer saber o que? A soma dos valores que fazem com que eu tenha o maior rendimento de 21 mil. Cara, aquela nossa fórmula. Quando a equação é de segundo grau, o termo do meio justamente é a soma dos valores. Está aqui, ó, a soma, 500, portanto, não precisa nem pestanejar. Letra B. Boa, né? Tranquilinha, vamos dizer certo, tranquilinha. Trabalhosa, porém tranquilinha. Muito bem, 0118. Rapaziada. Zero 0118. Eu contei isso em sala exatamente o que a banca pediu, quando o assunto é função composta. A banca nos deu 3 conjuntos. Adivinha o nome deles? Claro, A, B, F. A, B, F. Todo aqui já sabe, né? E a banca disse da transformação de número de calçados de um país para o outro, blá, blá, blá. Então a banca disse assim, o do meio converte de Brasil para Estados Unidos. Brasil para Estados Unidos. E outro, Estados Unidos para Coreia. Então vamos lá. Do Brasil para os Estados Unidos, a função que vem daqui para cá é x sobre 6. Para Estados Unidos para a Coreia, é pegar uma outra cor para fazer contraste. Aqui, ó. É 40x mais 1. Então a banca nos deu duas funções, uma chamada g de x, a banca nos deu de propósito o g aqui, ó, começando com ele, e aqui nos deu um f de x, que é g, que é f. E a banca pergunta, qual será esta função vermelha
que vai fazer todo esse processo. Então, lembrando, quando o assunto é função composta, você tem que olhar no sentido contrário. Por quê? Da G de X, eu transformei do Brasil para Estados Unidos. Com a F de X, dos Estados Unidos para a Coreia. Como a banca quer do Brasil para a Coreia direto, eu tenho que olhar como é que eu chego na Coreia? Passando pelos Estados Unidos, certo? Só que aqui eu já apliquei a F. E essa F foi aplicada numa função que já tinha sido aplicada, que é a G. Então, eu aplico a G daqui para cá e a F com os resultados daqui para chegar aqui. Então, para fazer o caminho direto, eu aplico a F em cima da G. Portanto, o que eu preciso calcular é F bola G, conhecido como F de G de X. Ai, ai, bem devagar. F de G de X. No lugar deste X fedorento, eu coloco esta coisa inteira. Então, fica 40, que multiplica X sobre 6, mais 1, certo? 40 vezes X sobre 6, dá para dividir por 2 todo mundo. Isto aqui fica 20, isto aqui fica 3. Portanto, 20x sobre 3 mais 1. Isto é letra C. Então, lembrando, quando o assunto é função composta, você tem 3 conjuntos, ou às vezes 4, mas geralmente 3, A, B, F. Daqui para cá é uma função, daqui para cá é outra função. Se eu quiser o caminho direto, da primeira para a terceira, eu tenho que olhar de trás para frente. Como é que eu chego nas coisas? Para chegar aqui, eu passei por essa antes, ou seja, eu tinha uma F de X. Mas para chegar aqui, vindo de lá, eu apliquei uma G. Então, o que tem que ser feito? O caminho contrário. A F foi aplicada em cima da G. Portanto, a F foi aplicada em cima da G. A F foi aplicada em cima da G. A G vai dentro da F. Claro para todos isso? Sim. Sim. Questãozinha tranquila. E, finalmente, uma não é trabalhosa, só é biruta. Tudo aqui é muito biruta, porque matemática é biruta. Se não fosse, não seria matemática. 0120. Isso aqui deu nó na cabeça de muita gente, por questões de interpretação, como sempre. Isso aqui é VUNESP, claro. VUNESP e FGV, aquilo que eu falo para vocês. São as duas preferidas que a gente tem. Os caras contaram assim, a função é de R em R. Então existe uma função aplicada dos reais nos reais, ou seja, tanto domínio quanto contradomínio são os reais. E essa função é dada por f de x é 2x menos 1. Então a função 2x menos 1. Ok. Pergunta boa da banca. Quanto vai ser f de m ao quadrado menos 2 vezes f de m mais f de 2m para que isso aqui dê m sobre 2. A pergunta é qual ou quais os valores, todos os possíveis, que satisfaçam essa igualdade. F de m ao quadrado menos 2 vezes f de m mais f de 2m igual a m sobre 2. Então, vamos lá devagar. Pausa. Cuide com isso daqui. Isso aqui, ó, é bem diferente disso daqui, ó. Aqui quem está ao quadrado é a função. Aqui quem está ao quadrado é só o m. Aqui é a função que vai ao quadrado. Tudo isso aqui vai ao quadrado. Aqui é só o m. E lembre, quando você diz assim, eu quero calcular o f no ponto 4, põe o 4 no lugar do x, certo? Então a gente vai fazer exatamente isso. Primeira coisa, no lugar do x vai ser m ao quadrado. Entendeu a ideia? Não vai querer colocar 2x menos 1 aqui dentro e levar ao quadrado. Não, no lugar do x, sempre no lugar do x é o que está aqui dentro, certo? Então no lugar do x, 2m ao quadrado menos 1. Porque no lugar do x vai m ao quadrado. Menos 2 vezes. Quem é f de m? No lugar do x vai m. 2m menos 1. E finalmente, mais f de 2m. No lugar de x vai 2m. Então, então peraí.
Se no lugar do x vai 2m, vezes o 2 que está aqui vira 4m. Isso aqui tudo tem que ser m sobre 2. Então agora fazendo e tirando os parênteses. 2m ao quadrado menos 1. Cuidado agora. O sinal de menos é distribuído para todo mundo. Menos 2 vezes 2m, menos 4m. Menos 2 vezes 1, negativo, mais 2. Mais 4m menos 1 igual a m sobre 2. Olha que bonitinho. Menos 4m com 4m vai embora. Menos 1 com menos 1, menos 2 com mais 2 vai embora também. Ficamos só com 2m quadrado igual a m sobre 2. Para que isso seja possível, eu tenho um valor 0. Claro, né? 2 vezes um valor ao quadrado tem que ser exatamente esse valor sobre 2. Claro que só pode ser 0. 2 vezes 0 ao quadrado igual a 0 sobre 2. Esse é um valor, este é 1. Então, m' é 0. Quem é o m duas linhas? Agora vem a grande mágica que nunca ninguém lembra de fazer. Eu tenho m aqui e aqui. Então, eu posso dividir ambos os lados por m. 2m ao quadrado dividido por m, sobra um só, 2m. m sobre 2 dividido por m fica meio. Se 2 vezes m é meio, você pode ter certeza que o m duas linhas será 1/4. Extremamente tranquilo esse exercício. O 0 e 1/4 são os valores de m. Então, lembrando, quando a banca te deu uma função f de x igual a 2x menos 1, eu vou insistir na ideia para ver se você já aprende função de uma vez por todas, o que está aqui dentro vai no lugar do x, certo? Se eu colocar lá maçã, vai 2 vezes maçã menos 1. Se colocar lá 85.128, vai ser 2 vezes 85.128. Se eu colocar m, vai m. Se eu colocar m ao quadrado, vai m ao quadrado. Claro para todos isso? Então cuidado com essa pegadinha. Se eu colocar 2m, vai 2m no lugar do x. No lugar do x. O que está entre parênteses vai no lugar do x, não interessa o que esteja aqui dentro. Claro para todo mundo isso? Então não é para pegar esse cara e levar ao quadrado. Só seria assim se fosse assim. A função do m ao quadrado. Aí sim, pegaria esse cara e levaria ao quadrado. Claro para todos? Então achamos a função do ponto m ao quadrado, que vira 2m ao quadrado menos 1. Achamos a função do ponto m, que no lugar do x vira m. E achamos a função do ponto 2m. Então no lugar do 2, desculpa, no lugar do x vira 2m. Vezes o 2 da frente vira 4m. Fazendo as devidas transformações, com cuidado com a distribuição desse sinal de menos, chegamos a 2m ao quadrado menos 1 menos 4m mais 2 mais 4m menos 1 igual a m sobre 2. 4m com 4m vai embora. Menos 1 com menos 1 vira menos 2, com o mais 2 daqui vai embora também. Sobramos só essas duas situações. Quando 2 vezes um número é igual ao mesmo número dividido por 2, você pode jurar que isso aqui é 0, mas não é a única solução. Porque eu posso muito bem dividir todo mundo por m, ou fazer esta mágica. Quer fazer raiz? Cara, faça, dá muito trabalho, velho, dá muito trabalho. Eu tenho certeza que você iria partir daqui e ia fazer assim, 2m ao quadrado igual a m sobre 2. m ao quadrado igual a m sobre 4. Você ia passar esse 2 aqui, né? m será a raiz de m sobre 4. Ferrou-se. M de um lado, m do outro, com raiz, você ia dançar, velho. Então não se meta a fazer esse tipo de coisa. Aprenda, a matemática tem certas ferramentas para isso. Se você encontra algo assim, você pode jurar que o m é 0. Você pode jurar que o m é 0. 2 vezes um valor elevado ao quadrado é a mesma coisa que esse valor sobre 2. Então um deles é 0, você pode jurar que é 0. E o outro se faz a mágica, divide todo mundo por m, já que tem m aqui, 2m ao quadrado por m, fica só 2m. m sobre 2 dividido por m, fica só meio. Se 2 vezes m é meio, o m só pode ser 1/4. Certo? Então matamos a apostila número 1, todos os exercícios pedidos foram resolvidos, da apostila parte 1, da parte 2 faremos em breve. Segure aí porque eu vou e claro, daqui a pouco eu volto. Um grande abraço.